coração. Aqui é nós. Canto das negras lágrimas. Afundei o navio negreiro do meu coração. Não me sinto escravo de nada, sei nadar. Mas ele ainda singra na memória, como o sangue derramado no mar. Do além-mar ao sul do Gabão, a dor que se vê na pele vai até o afogar. E ainda que falte ar à história, uma rima me faz respirar. Poetas e marujos mergulham na solidão, enquanto nos becos sujos ou em porta de bar, no fundo da noite sem estrelas, o canto torto das gales vai se fazer escutar. Se o mar está calmo, é claro que é preciso esquecer. E se me cai uma lágrima, essa lástima alguém vai ter que beber. Calar a boca branca da escuridão com um grito retinto da voz lunar. Usar uma letra faminta como isca, que belisca quem não sabe pescar. Mas noites profundas de imensidão, um poema revolto agita a beira-mar. Um povo com os pés limpos de areia, outrora, nau sem rumo, vai se encontrar. E o canto torto das gales vai se fazer escutar. Se o mar está calmo, é claro que é preciso esquecer. E se me cai uma lágrima, esta lástima, alguém vai ter que beber. Ao amanhecer da noite, juntar as mãos para que nunca fique livre para açoitar. Vamos cuspir o navio escravizado na garganta, para que em negras lágrimas não se navegue mais. O que sinto não é felicidade, é desprezo pela tristeza. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nesse episódio a gente vai conversar com uma figura super ilustre, que é uma alegria para a gente poder receber aqui nesse podcast. Ele é ativista ambiental e cultural, conhecido pelo trabalho de preservação do patrimônio natural e cultural da região onde vive. Protagonista do festival Encontro de Gerações e Contos de Histórias e Contação de História. Participou do programa Vambora, da Rede Bahia, onde compartilhou a história da comunidade e da aldeia hippie. É um prazer receber aqui essa grande figura, esse grande exemplo de cidadão e de ser humano, meu amigo Rivelino Martins. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Alegria ter você com a gente aqui. Obrigado, irmão. Que bom, né? Fica à vontade, pode dar uma boa-vinda à galera, pode ficar super tranquilo, velho. É uma honra para mim, né? Fazer presente aqui no seu programa, no seu podcast, que outras pessoas, que outras cria de Camaçari vêm aqui também, né? Nós temos muitos aqui em Camaçari, aonde eu moro, em Arembepe, e tem uma gama deles. Tanto da parte do esporte, de surf, de capoeira, de mestre de cultura, como Dona Beth, como mestre Lua de Bobô, como mestre Orelha, como o nosso amigo Nick Surf, que faz um trabalho incrível na área do surf, né? Ele é professor também de surf, viaja muito também, com o Jacob lá de Barra de Jacuípe, enfim, estamos aí para contar um pouco de história e o trabalho que a gente faz voltado à conservação do meio ambiente. Que legal. Ô Rivelino, primeira coisa, você nasceu em Camaçari, se criou em Camaçari, sua família é de Camaçari. Como é essa sua história com Camaçari, especialmente Arembepe, né? Que é lá que você vive, né? Eu nasci em Camaçari, Arembepe, Camaçari, no dia 3 de 5 de 71. Meus pais eram filhos de Arembepe. Minha avó era filha de Arembepe. Minha bisavó era filha de Arembepe. Só o único que eu sei que não veio de Arembepe foi o pai de minha mãe, que ele veio de Itapuã. Era baleeiro, meu avô foi baleeiro, e também em Arembepe se tornou um dos grandes saveiristas, mestre de saveiro de Arembepe. E baleeiro é o que, baleeiro? Ele trabalhava na pesca da baleia, quando podia pescar. Isso aí era mesmo, velho? no início do século XX.
Isso aí era no início do século XX. E também ele era mergulhador da, da rede de armação que acontecia em Salvador, lá em Armação. Então, a trajetória nossa é tudo daí. Você estudou onde em Arembebe? Estudou em que escola? Uma escola Lídia, aí na Maçônica, Escola Maçônica, União e Justiça. Fiz o meu curso técnico também na área de meio ambiente, lá em Arembebe também. Então, estamos aí sempre também viajando para outros lugares, é, falando do que a gente faz, né? Voltado para sustentabilidade e a preservação da vida futura. Como surgiu essa sua vocação, né? Porque é uma vocação, né, velho? O trabalho que você faz realmente é uma vocação para fazer. E eu acho que tem que ter mesmo uma orientação de Deus que diz assim, ó, você foi escolhido para fazer isso aqui. Pronto. Eu acho que você é meio que essa figura. Como você despertou para esse debate ambiental? E pelo que eu sei, você começou isso muito cedo. E até em um período onde o debate ambiental não era uma coisa assim tão relevante, né? Isso. Não era tão relevante. Eu tô com 54 anos de idade hoje. Em Arembepe, ele sempre teve um cinturão verde no cordão de dunas. Tem uma área específica que, no tempo de menino, a gente ia buscar coco. Esse lugar é na Berta. Onde é aberta a localização desse lugar? Fica em frente ao Planeta Água. Só chama de Planeta Planeta Água. Água, sim. A gente conhece ali também como Planeta Água e Landirana. Então a gente vem andando desde o centro da Vila de Arembepe para esse lugar, pegando coco seco. Para que servia esses cocos secos? Os cocos secos eles servem para fazer bolo, para fazer cuscuz, para fazer mingau, para fazer óleo, fazer muqueca, enfim. Não quer que nem fale, né, velho? Isso. Uma hora dessa. Então, assim, Animal, com o tempo eu vi que a quantidade de coqueiro num cordão de dunas ele estava diminuindo. Então, no ano de 97, eu disse o que é que a gente podemos fazer para recuperar de novo esse coqueiral aqui no cordão de dunas de Arembepe. Pronto. Eu moro na Praça dos Coqueiros, no centro. Então, no meu tempo ali de adolescente, ali só havia 6 coqueiros do meado do século XIX. Eu digo, poxa, quando esses coqueiros morressem, será que aqui na praça continuaria sendo chamado Praça dos Coqueiros? Aí que veio a questão da sabedoria de fazer voltar a reflorestar a praça. A gente fala do coqueiro porque as pessoas que não sabem, eles acham que o coqueiro é originário do Brasil. O coqueiro não é originário do Brasil. Olha, o coqueiro, Edvaldo, ele é classificado como palmeira. O coqueiro. Ele é de Sri Lanka e Índia, ali do Indo-Pacífico. Quando a gente faz a classificação, que é palmeira, antes dos colonizadores chegar no Brasil, o nosso Brasil se chamava-se Pindorama. O que significa Pindorama? Significa terra das palmeiras. Então, nós temos várias espécies de palmeiras nativas. Por exemplo, caxundé, piaçava. Então, são palmeiras nativas. Então, o coqueiro nosso, a primeira carga de coqueiro chegou na Bahia, no Brasil, no século XVI, vindo de Cabo Verde, em 1553. Então, os maiores responsáveis por todo esse reflorestamento do cordão de dunas, quando começa o litoral norte, é da onde? Do Farol de Itapuã, até a cidade de Jandaíra, que é a última cidade ao nordeste daqui, a nordeste daqui da Bahia. Então, foi escravizado por Garcia Dávila. Então, todo esse cinturão de dunas aí que você vê o coqueiro, e esses coqueiros que estão vivos até hoje, eles são bisnetos da primeira carga de coqueiro que chegou aqui na Bahia, no século XVI. Então, Edivaldo,
hoje, nós, como filho descendente desses escravizados, nós estamos seguindo os passos deles. Porque assim se você for observar, eles já pensavam na sustentabilidade. Por quê? Porque no tempo dele, no futuro, quem que ia se beneficiar disso? Nós. Então eles já pensavam nisso. Então nós estamos fazendo a mesma coisa hoje, nesse século, nós estamos fazendo a mesma coisa, seguindo a orientação, os passos dos nossos ancestrais. Na pandemia, nós temos uma área depois da aldeia hippie. Essa área já fica a 600 metros depois da aldeia hippie, quase chegando no emissário. Nessa área, até o emissário, em 2020, na pandemia, a gente plantou 1.110 mudas de coqueiro. Caralho! Como é que você fazia a logística para levar para lá? A gente colocava nos caiaques e em barco a remo. Quem foi que nos ajudou a fazer essa campanha? Os moradores da aldeia hippie. Então, os moradores da aldeia hippie, eles cuidam da aldeia hippie, entendeu? Eles cuidam dos moradores da aldeia hippie, eles cuidam da aldeia hippie, eles plantam coqueiral dentro da aldeia hippie, eles cuidam do barracão de artesanato, porque eles expõem o trabalho deles ali. Os moradores da aldeia hippie vivem de quê? Eles são artesãos. Então, ele vive do que eles produzem. Entendeu? O que é que eles produzem? Artesanato. Ele vende só ali? Não. Eles vendem também pela internet. Então, eles têm muita criatividade. Os moradores da aldeia hippie têm muita criatividade. Então, se aquele lugar ali está conservado, a gente falar em uma língua, em um contexto ecológico, os moradores cuidam da aldeia hippie de Arembepe. Outrora se chamava Caratingui. Então, essa campanha de reflorestamento, geralmente a gente começa no mês de abril. Por que abril? É quando começa a temporada da chuva. No dia de São José, 19 de março em diante, é quando começa a temporada. Então, a gente aproveita a temporada da chuva para começar a campanha de reflorestamento. E vamos até o Júlio das Pretas. E é tudo uma questão simbólica. Tudo uma questão simbólica. Então, a gente não avança mais, porque no final de setembro ou de julho para agosto, a chuva é menos. Então, aí vem outubro, novembro, para de chover e os coqueiros, eles sofrem. Então, por isso que a gente começa a plantar no início, ou no meado de março para o início de abril, que é a temporada da chuva aqui no nosso litoral. Edvaldo, nós temos que fazer o dever de casa. Então, nós temos que fazer de casa. E o dever de casa, eu faço ele muito bem. O que a gente faz, a gente não envolve dinheiro. Você pode me perguntar, Evelino, você consegue essas mudas de coqueiro como? Beleza. Eu vou fazer um tour em Coqueiro de Arembepe, eu vejo lá o sítio, eu conheço a pessoa que toma conta, eu digo, olha, você quer trocar 200 mudas de coqueiro nativo que vocês tocam fogo por uma cesta básica? Eu troco. Então, vem aqui tal dia. Beleza, então tal dia eu te levo a cesta e trago os coqueiros. É troca, Edivaldo. É na base das trocas que a gente faz. É assim, a gente, tenho aqui, não, compre o alimento, dê pra gente que a gente vai lá fazer a troca lá com o rapaz que toma conta do sítio. Porque, na verdade, esses coqueiros indianos, eles tocam fogo. Às vezes toca fogo, às vezes arranca e joga fora. Enquanto lá eles não estão precisando, o cordão de dunas está precisando. Então, a gente sempre planta esses coqueiros de espécie indiana no cordão de duna. Por quê? Porque eles aguentam intempérie. Então, o anão, eles são coqueiro frágil, então ele não aguenta essas intempéries.
aí do cordão de dunas. Então a gente prefere plantar os coqueiros Essa brisa do vermelhos. mar, né? Exatamente. Então a gente prefere plantar o coqueiro indiano que aguenta intempéries num cordão de dunas. Deixa E eu te, aí cuidando. deixa eu te falar uma coisa, você cresceu em Anibepe? Você viveu, Nunca saí, nunca saiu de Anibepe. nunca saí de Como, Alembepe. como foi sua juventude, sua infância em Anibepe, velho? Sua juventude em Anibepe? Não Isso mudou muito o tempo que você era jovem? Mudou muito Anibepe? Tem uma transformação gigantesca? Então, o que maculou muito a imagem de Alembepe foi as invasões. Por exemplo, a aldeia hippie em si, ela sofre com uma certa invasão próxima de lá. O que o governo tem que fazer urgente é demarcar as terras da aldeia, que é um pedido também dos moradores da aldeia, entendeu? É um pedido dos moradores da aldeia que demarque a área dele, porque eles não podem impedir a invasão que vem. Quem tem que fazer isso é o município, é o Estado que tem que resolver isso. Ah, os moradores da aldeia hippie têm que se armar para ir lá. Não, eles não podem fazer isso. O que eles podem é pedir ao governo para que demarque as terras da aldeia. Só isso. Daqui para cá, você não podem invadir. Que é aldeia, né? Mas que Que é um aldeia, que patrimônio. é um patrimônio. Aonde tem essa invasão, lá em Arembebe, que eu não vou citar o nome, era a maior área de florestas nativa. Ali você via cambuí, você via pau-pombo, aroeira, caju, piunça, marmelo, maçaranduba, só espécies de plantas nativas. Ali não tinha espécie invasora, só tinha espécie nativa. E eles devastaram tudo. Eles devastaram tudo. Mas sim, mas a sua infância em Anibepe, você fazia o quê? Você gostava de fazer o quê? Gostava de pescar, de banho de mar, né? Jogar bola. Eu era muito ruim de bola. Sempre fui muito ruim de bola. Eu jogava em uma escolinha no ano de 87 para 89, mas eu era Jogava de quê? goleiro. Eu era goleiro. Eu era tão ruim. Com essa altura aí, você também não dá certo, né, Eu velho? Jogava, agarrava certo? certo. Mas, assim, Edvaldo, tem coisa que eu não vou poder falar aqui, né? Que naquele tempo de menino, né? Adolescente, Eu era um sei. caso sério. Assim, a gente gostava muito de se esconder até das multas. Ou na língua popular, nos pés de morteira, ou Sim. seja, nas moitas, né? A gente ficava. Isso era a ideia de adolescente, tipo. Tinha pra aldeia, via lá as mulheres andando daquele jeito, e a gente também não aguentava ver uma moita ficar lá escondida olhando, mas era todos nativos da minha geração, um pouco mais baixo, todo mundo fazia isso, todo mundo ficava com a Mas cara. Anibepe, assim, é, é, viver em Anibepe, eu falo assim, a mudança que eu falo é Sim, bem isso, assim. Viver em Anibepe hoje. Você tem filhos, você? tenho Netos? Tem filho, tenho filho? neto também, Tem neto também, né? tenho neto. Você acha que viver em Anibepe era melhor na sua Pronto, adolescência pronto, ou hoje para os pronto, seus netos pronto. e seus filhos? Na minha adolescência, Edvaldo, era muito bacana. Era muito bacana. E ninguém te parava. Você podia entrar em qualquer lugar aqui dentro de Arembepe, ninguém te parava. Tinha uma lambada lá em um bairro boêmio de Arembepe, na Caraúna, que era, era a lambada de Daltinho. Poxa, era muito bacana, era muito frequentado pelos filhos de Arembepe, pelas pessoas que visitavam Arembepe. Tinha o baile também na sede dos pescadores. A sede dos pescadores ele fica ali na rua Manuel Coelho. A rua Manuel Coelho é que dá acesso ao Piruí. Então, Sim. sempre nos finais de semana, no sábado, rolava um som, discoteca. A gente sempre ia para lá e era muito bacana, viu, Edvaldo? Era muito bacana. Então, assim, nesse tempo, na década de 80, 90, o melhor veraneio que tinha no litoral norte da Bahia era Arembepe, não tinha um lugar melhor, com um veraneio melhor, cheio de os jovens de lá da Barra, da Graça, da Ondina, da Pituba. Era mais eles que veraneavam em Arembepe, essa galera aí. Era mais essa galera aí que veraneava em Arembepe. Então você acha que tem Hoje essa não é, mudança, né, velho? hoje não é como antigamente.
Hoje não é como antigamente, entendeu? A Arembepe cresceu bastante e assim, de certa forma, fugiu do controle também do poder público. Fugiu muito do controle do poder público. Porque assim, como eu estou dizendo, hoje, lá na Caraúna, no bairro da Caraúna, que lá existe uma das últimas lagoas banhável viva de Arembepe, que ela está sofrendo com sucessivo com sucessivos aterros nessa beira da lagoa. E a gente tem batido muito. O pessoal da SEDU vai lá e tal, mas quando tem um feriado prolongado, essa pessoa vai lá, começa a botar material. É difícil, Edvaldo, é difícil. É difícil, Agora, mas a Arembepe continua na Santa Paz. mas o que é mais difícil assim no debate ambiental? Conscientizar as pessoas, Rapaz, fazer o hoje, poder público entender a importância olha, disso. hoje, 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 essas invasões aí, tem muita gente que poderia proteger, que na verdade dá cobertura a esses que praticam esses atos. Então, é um, é um, é um negócio muito sério, entendeu? Muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso você botar a cara. Hoje, assim, Edvaldo, eu não estou como antigamente, entendeu? Hoje eu não estou como antigamente, então eu estou mais cauteloso, bem mais cauteloso. Porque lutar com essa galera aí é difícil, viu? É difícil, né? Mas você acha que dá para fazer um trabalho tipo de educação nas escolas, Sim, sim, né? sim. Para formar Sim, sim. essa adolescência, esses jovens, para a importância da Sim, preservação, né? sim, sim. Engajar mais A pessoas. gente, a gente sempre é convidado para falar, para dar palestra aos jovens, sempre estou sendo convidado pela Escola Estadual Nadir Copec para falar, porque eles também têm um setor lá de curso técnico de meio ambiente, e sempre eu levo eles também para fazer o trabalho em campo com eles, lá na trilha do Cacibão, na fonte do Cacibão, mostrar a eles a importância de se preservar aquele ecossistema. Ali a fonte do Cacimbão, pelo menos, é uma luta sua também ali, né, velho? Pronto. Para preservação da fonte É, do Cacimbão, né? eu que comecei aquela luta. Eu que comecei aquela luta. Nós estamos falando de invasão, foi um grupo de invasores, de estelionatários que tentaram usurpar aquela área ali. Então, eu denunciei, fiz uma transmissão ao vivo, na época, pelo meu Facebook, e aí o vídeo estourou. E 15 dias depois, com a comunidade, a gente foi para cima, inclusive a Câmara de Vereadores de Camaçari, ela veio em peso, a SEDU nos ajudou, abraçou a causa do Cacibão, e hoje a fonte do Cacibão tornou-se uma realidade para Camaçari. Quando você vai contar a história do Brasil, na Bahia, ela passa pela fonte do Cacibão. Foi aquela fonte dali que abasteceu os jesuítas vindo de Vila de Abrante, sentido ao Castelo da Torre, em Prado Forte. Eles passavam ali, naquela fonte, se abastecia de água e seguia para o Castelo Garcês Dávila. Reza a lenda que até os próprios escravizados por Garcês Dávila, eles vinham pegar água na fonte Do para Cacimbão. abastecer o Castelo da Torre. Então, assim, a história de Camaçari, a história de Camaçari, ela passa pela fonte do Cacibão. A história de Camaçari, ela passa pela fonte do Buraquinho também em Vila de Abrantes. São histórias de Camaçari, Agora, mas são lugares da cidade que poucas pessoas conhecem, velho. mas é aquela coisa. Nós Então, por exemplo, assim, eu nunca fui na fonte do Cacimbão. Eu sei da fonte do Cacimbão porque eu acompanho o seu trabalho, né? E eu lembro que acho que tem 2 anos, né? É 3 anos que revitalizou e fez a inauguração e tal. Aí que eu conheço. Mas eu nunca fui na fonte do Cacimbão. isso. A partir daí que eu passei a conhecer, velho. Olha, além da fonte, que é o maior símbolo da comunidade de Arembepe, a fonte do Cacibão, porque todas as gerações de Arembepe, ela passou pela fonte do Cacibão.
ela passou pela fonte do Cacibão. Então, assim, a geração de meus ancestrais passou ali, a geração dos meus irmãos mais velhos, a minha geração, a geração um pouco mais abaixo, pegaram água no Cacibão. Reza a lenda que até os próprios artistas dos anos 70, eles iam pegar água na fonte do Cacibão. Então, assim, famílias inteiras da década de 70 para 80, elas sobreviveram comercializando água da fonte do Cacibão. Nós temos Dona Deja, que é vó do professor João Dão, hoje vereador. Então, E Dona é parente seu, não, né? Dão é meu sobrinho. É seu sobrinho, é? É meu sobrinho, ele é filho de minha irmã. Olha, Então, rapaz, parece mesmo. Dona Deja, ela tinha um jumento e pegava água na fonte do Cacibão com aqueles barril de carvalho. Então, elas tinham os tanques na casa dela, onde armazenava essa água. A água vinha do Cacibão, jogava ali, armazenava ali, para comercializar os veranistas. Então, assim, até os próprios donos de barcos daqui de Arembepe, eles pegavam água na fonte do Cacibão para abastecer as suas embarcações para ir para o alto mar. Restaurante Mar Aberto, que é um dos restaurantes mais famosos aqui de Camaçari, eles pegavam água também na fonte do Cacibão para manipular os seus alimentos. Então, assim, é muita história ali. É muita história. Então, Camaçari, ela tem que se apropriar disso. Porque, irmão, o olho do grileiro é muito grande. O olho do grileiro é muito grande. Pois, porque assim, eu acho que e é importante que você fale sobre isso, porque é justamente essa apropriação, né, da história da cidade que vai fazer com que muitas coisas não aconteçam e que a própria comunidade se organize para Isso. impedir que certas coisas aconteçam. Mas se você não conhece essa história, não se apropria dessa história, então para você tanto faz, né? Então, você Aí eu lhe pergunto, o sentimento de pertencimento está na onde? Então você tem que ter o sentimento de pertencimento pelo seu território. Eu vou defender o meu território. Eu vou defender a, a nascente do rio Camaçari. Eu vou defender. Eu vou cuidar. Eu vou reflorestar. Porque está vivo. Eu filmei uma agaça ali do lado ali da Cidade do Saber. É vida, o que tem ali é vida. Por que ela está pescando ali? Porque ela está pescando ali, porque ali ela consegue encontrar o que ela está procurando. Então é vida. Até o próprio Jorge Amado tomou banho ali na fonte do Cacibão. é mesmo, velho. É o próprio Jorge Amado. Até o próprio Jorge Amado. Aproveitando que você falou Esse professor da Universidade de Harvard, ele fotografou, ele se banhou, ele bebia água do Cacimbão quando ele chegou para Arembepe na década de 60. Essa fonte aí, quem foi que construiu a fonte do Cacimbão? Quem construiu a fonte do Cacimbão foi a tribo do Pinambá, a tribo que habitava o nosso litoral. Deixa eu falar, então a água do Cacimbão ainda é potável ou Veja bem, é uma água limpa, aparentemente é limpa, mas como tem casa próxima, o solo ele já está contaminado, entendeu? O solo ele já está contaminado. Mas se você fizer um tratamento voltado ali para a água ali, de boa. dá para o consumo? Dá para consumo. Você pode tomar banho, mas para consumir hoje não. Dá para tomar banho. E cheira o cheiro de raiz, a água gelada, Mesmo? gelada. Água de nascente, muito gelada. Deixa eu te falar uma coisa, aproveitar que você falou dessa coisa de que Jorge Amado, né? Sim. Tomou banho, bebeu no água do Cacimbão. Você viveu essa experiência dessa galera, Janis Joplin, Gilberto Gil, Caetano, né? Cid Teixeira. Cid Teixeira, que veio passar um período na aldeia hippie. Pronto, eu vou te contar. Você acompanhou isso assim, Também, em loco? Também. Cid Teixeira em si, ele foi vizinho de minha família. Ele morava a 200 metros de lá de casa. Cid Teixeira, para quem não sabe, ele foi um dos maiores historiadores da Bahia Grande Cid Teixeira. Em todos os tempos. O nome não é Acarajé, o nome é Acará. Acará. Eu acompanhei, sim,
A minha tia, na década de antes dos anos 70, ela tinha uma pensão na aldeia hippie. Isso. Como era essa pensão? Era casa de palha, como casa da década de 50, casa dos anos 60 de Arembepe, era casa de palha ou barro. Então, a pensão da minha tia, na aldeia hippie, era de palha. Então, Janis Joplin, ela chegou em Arembepe em 71. Como foi que ela chegou em Arembepe? Ela veio de uma turnê Rio e São Paulo, ficou hospedada no Rio Vermelho. E aí ela conheceu um baiano, um artista plástico baiano, chamado Lula. Então ela saía do hotel para a praia, da praia para o hotel. E ali alguns paparazzi do eixo Rio e São Paulo acabou conhecendo ela, Janis Joplin. E aí eles aí começaram a fotografar, só que ela se sentiu insegura. E aí o artista baiano disse, vamos para Arembepe. Aí que ela veio para Arembepe, ela ficou hospedada na casa de minha tia, na pensão de minha tia, por 6 meses. Foi meu, velho. Quando você lê o livro, Anos 70 Bahia, que fala do pescador, que ela se encantou e namorou com esse pescador, foi Suíca. Foi Suíca, um senhor pescador, negro, que nem nós, namorou. E aí ela viveu em Arembepe por 6 meses. Depois que ela retornou para os Estados Unidos, lá para a Califórnia, que um tempo depois ela veio falecer uma overdose de cocaína, de LSD. Então, assim, era comum naquele tempo você deparar com um artista. Só que eu não sabia, você não sabia. Quem sabia que era ele era aquela galera que estava vindo do Rio e São Paulo, que era a galera mais avançada, né? Então, assim, o Novos Baiano, ele foi vizinho de minha mãe. 2 integrantes do Novos Baiano, que era Baby do Brasil. Pepeu. Baby e Pepeu. Manhã, o homem do cabelo colorido, a mulher do cabelo colorido. Pá. Cláudio Mazo. Lembra? Sim, Cláudio Mazo. Pronto. Cláudio Mazo, ele foi cliente de minha mãe, de Beto Farias. Então, ele verenhou um bom tempo na casa de Dana Bill, da minha casa para a casa de Dana Bill, que era no mesmo correio, ali na praça, dá o quê? 100 metros. Então, ele vinha numa rural, passava na casa de minha mãe, comprava o cuscuz, mingau e ia. A mãe conta que ele tinha um cachorro grande, pegava meus irmãos, minhas irmãs que estão com 60, 65, inclusive a mãe de Dão, ia para a aldeia para fazer filme. Via fazer filme. Então, ele viveu um bom tempo aqui em Arembepe. O Mick Jagger, Ainda tem Mick Jagger também, né? Que veio passar um tempo aqui. Ele ficou na casa de um senhor que era criador de gado, pecuarista. Um senhor pescador, pecuarista. Ele ficou na casa do saudoso Samba Rola, que é o nome dele nativo, Samba Rola. Então, ele ficou na casa de Samba Rola. Essa casa de Samba Rola era conhecida como a Casa da Luz do Sol. Como essa Casa da Luz do Sol? Ele botava lá os negócios Cândido de Alencar, que captava a luz do sol e essa luz do sol entrava na casa, clareava, tipo isso que você tem aqui, aquele negócio de CD. Sim. E aí ficava aquele canto lá dentro e a galera ficava doida, tá dentro, porque eles usavam o LSD e ficava delirando, entendeu? Ali ficava delirando, vindo raposa, lobisomem, sereia, disco voador, tudo isso, tudo isso. Então, Mick Jagger foi um desses personagens que teve em Arembepe. Polanski também, o cineasta Polanski. Jack Nicholson. Então... Jack Nicholson também? Jack Nicholson. Pô, não sabia que Nicholson veio aqui não, velho. Serguei. Velho, Jack Nicholson pra mim é um dos grandes atores de todos os tempos, velho. Você é doido. Serguei viveu em Arembepe. É mesmo, velho. Viveu em Arembepe. Pronto. Esse Evandro Mesquita, do Blitz. Mesquita eu sei. Com você, viveu em Arembepe, também viveu em Arembepe. Eu sigo ele, a gente conversa também ali pelo Instagram, viveu em Arembepe. Paulo Coelho, na época que ele escreveu a música de Raul Seixas. Já te falar aí. Pronto.
Essa galera, cara, nesse tempo, nesse tempo, Arembepe estava no patamar de alguns lugares no mundo. No mundo. Não bota nem aqui, não é no mundo. Goa, que era uma colônia portuguesa, Machu Picchu, no Peru, o Caminho de Santiago de Compostela, Sim. uma cidade lá na Indonésia, é, a cidade do surf lá na Indonésia. Então, Arembepe estava no patamar desses lugares Quer aí. dizer, era um lugar, Arembepe era um lugar Era do mundo onde do mundo. recebeu os artistas. Isso. Arembepe, nesse tempo, ele se tornou a meca do movimento hippie. Então, a cidade de Meca, na Arábia Saudita, hoje, que vai todos os pessoal da religião islã, vai todo mundo para lá. Então, Arembepe, nesse tempo, era isso aí, era a meca do movimento hippie. Aí você diz assim, poxa, velho, por que hoje? A A gente questão, perdeu isso, velho. A gente não valorizou isso, não fez disso sabe? Ah, mas isso aí passava por uma visão futura, que os governantes daqui de Camaçari, ele não teve essa visão. Camaçari era comandado por um prefeito biônico, entendeu? Aqui era a área de segurança nacional. Então, o que tinha muito em Arembepe naquele tempo na aldeia era muita erva, muito LSD. Então, eles eram contra isso aí, mas não pensaram na divulgação que esse território ia dar para Camaçari, entendeu? Porque assim, se você estava fazendo a trilha do caminho de Santiago de Compostela, você está indo para onde? Estou indo para Arembepe. Você estava lá no Canadá, os mochileiros, estou indo para Arembepe. Então, era a febre do mundo, no Brasil, na Bahia, em Camaçari, era Arembepe. Então, assim, aquela galera ali de Eixo, Rio, São Paulo, filho de Franco Montoro, o filho de Franco Montoro viveu em Arembepe. Franco Montoro, senador da República, Franco Montoro, governador de São Paulo, ele viveu em Arembepe. Então, ele tinha um grupo que se chamava os Doze Apóstolos. Esse daí hoje, o Paulo Montoro, ele mora lá em Manhattan, nos Estados Unidos. Então, assim, você via assim, rapaz, gente, artistas, os artistas lá se batiam. Nesse tempo, os artistas, Dina Sfar, Sônia Braga. Sônia Braga, ela morou na rua, tem a cafeteria Gabriela. Pronto. Eu conheci recentemente Dário Menezes. Dário Menezes, ele foi diretor da Manchete, ele trabalhou 40 anos atrás das câmaras, no Fantástico. Ele veio do Rio de Janeiro para saber quem era eu, conversar, porque ele tem um projeto para lançar na aldeia sobre esse movimento histórico, do movimento hippie. E aí ele disse que teve a primeira vez em Arembepe, ele teve em 77 com Sônia Braga, com o grupo Zizi Croquete, que era uma peça teatral. Eu fui pesquisar na internet e vi lá, eu digo, pô, bacana. Então assim, Aníbal, se em 80 a administração da década de 80 tivesse tombado Arembepe não vai crescer mais para lugar nenhum. Hoje, facilmente estaria hoje como Paraty, lá no Rio de Janeiro. Verdade. Estaria no nível de Paraty. É verdade, é No nível verdade. de Paraty. Mas tudo isso aí, eu culpo os gestores passados que não fizeram esse trabalho de tombar Arembepe. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem um trabalho que você faz, que é o festival Encontro de Gerações. E também o Contação de Histórias. Qual o objetivo desses dois? Objetivo, Edvaldo, Como surgiu, né? Como surgiu? olha, é o meu aniversário, dia 3 de maio. Nesse 3 de maio, eu convido, como é encontro de gerações, eu convido as crianças, convido os jovens, e os anciões, que é os anciões que vai falar da história. Por isso que é conto de história. A gente faz uma relação dos lugares que os antigos arembepeiros viviam, que ia lavar roupa, que ia mariscar, que ia pegar água, a muqueca do Uruá, onde é o pau de cinza,
Onde é o buraco da sereia? Tudo isso em Arembepe. Aí, O negócio que tem lá em Arebepe, que pega aquele crustáceo, pinaúna. Pinaúna, tudo isso a gente fala. Quem era a maior pescador de Pinaúna naquele tempo? Dona Olga. Onde era o Brejo de Liçu? Fica ali, na Pocobeira, no loteamento Luiz Caetano. Tudo isso é em Arembepe. Então, quando você traz esses anciões, é para a gente contar a história. Onde fica aqui aberta, onde é aberta? Aberta fica lá próximo a Jacuípe, entenderam? Tudo isso. Toda a geração de Arembepe passou por esses lugares. Passou lá. Onde é que fica Camboa? Onde fica Camboa? Fica em Jacuípe, onde as marisqueiras ia mariscar camarão, pegava 50, 100 quilos de camarão, 200 quilos de camarão. E vinha no saco, na raça. É muita história, é muita história. Inclusive, nesse encontro agora, quem estava também foi o vice-prefeito de Alagoinhas, Sérgio Luciano, veio para prestigiar. Eu tenho uma amiga que ela é professora da UNEB, a professora Emília, Eni Moraes, ela é professora da UNEB lá em Alagoinhas. Foi a professora Emília que trouxe ele amou, a gente botou lá o quebra-pote, ele quebrou o pote, Dona Beth, mestre de cultura, quebrou o pote também, e assim, eu trouxe o historiador, filho daqui de Vila de Abrantes, José Fernando também, trago tribo indígena também, eu trago os Tupinambás de Abrantes, eu trago os Tecoa daqui de Maçã do Pior, tudo isso é tudo na base da camaradagem, isso aí é para a gente movimentar culturalmente o território de Arembepe. Rapaz, você é o problema puro, você é o cara, velho. Você é casado, tem filho, Pronto. Eu tenho 3 filhos e um neto. Eu tenho a minha filha mais velha, Luísa, que tem 26 anos, Felipe, que tem 18, faz 19 agora no dia 11 de julho, e tem o Mari, que tem 14, e meu neto Arthur, o arteiro. Parece um tupinambá. né? Ele. Como é que sua família, né, visualiza assim você nessa batalha, nessa luta, nessa defesa de Arembepe? Pronto. Porque quando a gente se engaja na luta, no ativismo, Isso. né, Evelino? O primeiro desafio que a gente tem que enfrentar é a família. Isso. Porque a família sempre sai fora disso. Isso não vai levar você para lugar nenhum. Ninguém quer saber disso. Você vai lutar contra isso sozinho e tal, papapá. Isso. Como é que seus filhos olham, né, essa sua saga de ativista ambiental e cultural? Pronto. Eu vejo o próprio Jesus nisso. O próprio Jesus disse que os profetas não têm honra nenhuma na sua vida. Então, Jesus tinha que sair do território dele para pregar o evangelho em outra localidade. Eles me chamavam de doido. Me chamavam, esse cara é doido, esse cara tá ficando doido. Assim. Aí depois, quando me viu passando na TV, conversando, um bocado de gente, pessoas importantes me procurando, aí eles começaram a mudar. Ou seja, os meus familiares, meus irmãos, minha mãe estava viva nesse tempo. Então, quando eles viram com pessoas na cabeça deles, pessoas importantes começaram a me procurar, eles mudaram esse conceito. Então, meus filhos, no passado, eles se engajavam comigo, que a gente faz em Arembepe, o Dia Mundial de Limpeza. Antigamente era ação ecológica, a gente fazia a limpeza das praias, rios e dunas. A gente botava caiaque no rio, descia o rio limpando, para meus filhos iam. Aí quando cresceram também, abandonou. Quando eu fui convidado agora, no mês de junho passado, dia 14 de junho passado, para ir para o Mercado Livre, fazer a propaganda no Mercado Livre. Tá lindo aquele comercial, né, velho? Então, eles sentiram. Eles já passaram comigo, meus 2 filhos mais novos, eles já passaram comigo no Conexão Bahia. Eu fiz o Conexão Bahia em 2018 e fiz em 2021.
No 2018 eles passaram comigo. E Aldo e Anunciação, pá. Em 2018 eu fiz no Cacibão. Quando eu fui fazer o comercial no Mercado Livre, agora na Argentina, eles sentiram peso, porque eles viram, depois, quando começou a passar em todas as plataformas, aí, meu pai, minha filha, todo mundo via, aí ficou aí, meu pai, pô, valeu, eu tô orgulho. Quer mais água? Arruma mais água pra gente ali. Fernando, por favor. Então, assim, eles ficou o mais velho, o Felipe, ficou, rapaz, pô, meu pai, parabéns, minha filha mais velha me ligou, meu pai, parabéns, parabéns. Porque assim, quando eu fui, quando eu fui receber a comenda na Câmara de Vereadores de Camaçari, eu chamei eles para eles ver, para eles ver o pai recebendo uma homenagem, pra eles verem, porque assim, Edvaldo, nós temos que seguir o exemplo, entendeu? Eu segui o exemplo de minha mãe fez 3 anos que minha mãe faleceu, então assim, eu, eu honro a memória de minha mãe. Tudo que eu faço pensando em minha mãe. É, minha mãe fez 3 anos que faleceu, minha mãe faz 97 anos, faria 97 anos agora, no dia 20 de agosto. Mas eu vou lá plantar um coqueiro em homenagem à minha mãe, eu vou lá plantar a árvore em memória de minha mãe. Eu sempre faço isso, porque assim nós temos que viver de exemplo, nós temos que viver de exemplo. Então, as pessoas, quando vai em Arembepe procurar algo, as pessoas dizem, procure o Rivelino que ele vai saber te explicar, ele vai saber te orientar. A minha mãe, Edvaldo, ela foi lavadeira, minha mãe foi marisqueira, inclusive minha mãe, ela ela lavou para Maristé Matarazzo. Quando você fala Matarazzo, você lembra logo, Família Matarazzo. entendeu? Poderosíssima, Então, né, velho? Família exatamente. Matarazzo poderosíssima. Então minha mãe lavou para Maristé Matarazzo, com uma grande socialite que morava na aldeia hippie. Sabe como é que ela vivia na aldeia hippie? Ela vivia lá como ela veio, o mundo. Ela, sim. Ficava nua na aldeia? É mesmo, velho. Ela ficava na rede, aquelas redes. Como minha mãe lavava para ela, minha mãe deu as roupas para o meu irmão levar para ela, lá na aldeia. Aí quando meu irmão foi entregar a roupa para Maristé Matarazzo, ela estava daquele jeito, aí meu irmão com vergonha voltou com a roupa. Aí, E não entregou a roupa. não entregou a roupa, não. Aí minha mãe disse, por que você não entregou a roupa a ela, menina, que eu estou precisando do dinheiro? Aí ela, não. Aí minha mãe foi lá levar a roupa, ela falou, por que ela não me entregou? Por que ela não te entregou a roupa? Não, porque quando ela me viu assim, ele ficou com vergonha e voltou. Tinha um senhor que chamava-se Zé Abelha, que ele vinha ali na de Iracimatec. Ele Sim, morava ali em frente, na Iracimatec hoje. sim. Ele vendia carvão. Ele trazia carvão esse caçoar que é feito de cipó. Então ele vinha de lá para cá, passava na aldeia, entregava os carvão aos moradores e vinha aqui para o centro. E Maristé Matarazzo também era cliente dele. Toda vez que ela ia comprar o carvão na mão dele, ele botava a mão aqui na frente. Ele botava a mão na frente. Olha, irmão, olha, é muita história de Arembepe, do movimento hippie, da aldeia hippie de Arembepe. É muita história. Mas você começou, mas você acabou não concluindo, né? Como é que seus filhos, né, veem isso, né? Você disse que você começou, chamou ele para eles verem Sim, você ser homenageado. sim. E é agora, quando eles viram o comercial do Mercado Livre. Mas assim, hoje ele não participa.
Hoje, eles não participam. Quando eu chamo eles para ir para o Cacimbão, ajudar na limpeza, eu remunero eles. Não tem problema. Ó, eu vou dar X aí para cada. Mas isso aí é para ele ver, para ele sentir o sentimento de pertencimento por isso, Edvaldo. Porque assim, Edvaldo, ali, ali está, ali está a alma, ali está os passos, a origem dos nossos ancestrais. Ela está ali na fonte do Cacibão. Quando você sente, quando você chega na fonte, você sente A energia, né, velho? energia. E lá nós temos a trilha Maria Filipa. Você passa pela trilha Maria Filipa até chegar na fonte do Cacibão. Então, a gente botou o nome Trilha Maria Filipa em homenagem à grande guerreira que lutou Claro. pela independência do Brasil na Bahia, que foi responsável por naufragar 40 naus portuguesas. Então, assim, o lançamento do livro Arembepe, Aldeia do Mundo, foi lá na fonte do Cacimbão. Foi lá na fonte do Cacimbão. É muito bacana. Como é que se diz que é quer perguntar a você? Sobre. Pô, você falou agora de Maria Filipe, minha cabeça foi lá, foi longe, velho, e voltou. Mas assim, qual a importância né, desse trabalho, né, ambiental? Por que isso é tão importante para você assim, que você dedicou a vida para isso, né? Isso. Você pegou a sua vida, Isso. você fez disso o sentido da sua própria vida. Ninguém consegue apagar a história, né? O tempo não vai esquecer o que Hitler fez. O tempo não vai esquecer, não vai apagar o que os portugueses fizeram com nossos ancestrais. O tempo não vai apagar. Verdade. O tempo não vai apagar. O tempo não vai apagar. Então, assim, Edvaldo, eu faço isso porque eu vivi tudo isso. Eu vivi o tempo que eu ia buscar o coco próximo à foz do Rio Jacuípe com minha mãe, com meus irmãos. Eu faço isso porque na minha infância minha mãe ia lavar roupa, eu acompanhava ela, que ia lavar nas lagoas de Aribepe, no Rio Capivara. Eu acompanho minha mãe que ia pro Cacimbão pegar água para a gente beber. A gente colocava umas folhas, porque a gente colocava as folhas de cajueiro brabo, porque você colocando as folhas na panela, a água não ficava, Balançado. entendeu? Então a gente fazia isso. Então, tudo isso é memória. Então, tudo isso é memória. Então, foi isso que me fez lutar. E eu, até hoje, eu comecei com 26, ia fazer 27. Hoje eu estou com 54 nessa luta. Como Pedro Bulli falou, eu vi muita gente chegando e participando. E hoje eu só vejo esse cara aí. Ele me falou isso em Prado Forte, lá em Prado Forte. Doutor Elias Natan, ele fez projeto de lei para revitar o Cacibão. Não conseguiu. O próprio prefeito, na época, Ademar, tentou mexer e não conseguiu. Sabe por que não conseguiu? Porque ali é um lugar espiritual, Edvaldo. Ali é um lugar espiritual. Tem Milena, que ela é esposa do nosso amigo Pincel Reis, ela tem visão, ela vê os iluminados no Cacibão. Ela vê os iluminados na entrada, ela vê os iluminados na trilha, ela vê os iluminados nas árvores. Lá tem um pé de agilim que é do tempo dos nossos ancestrais, Tupinambá. E tem um lugar espiritual. Ali é um lugar espiritual. Lá passa uma cascavel desse tamanho. A cascavel, quando vê a presença do ser humano, ela se arma. Essa cascavel nunca se armou para a gente. Essa cascavel nunca se armou para a gente. É um iluminado. A própria entidade chegou para mim e disse: eu vejo ele lá. Eu vejo ele. Mas sabe, ele não mexe em nada. Eu vejo ele em cima dos combos.
A gente chamava duna, no nosso tempo, chamava duna de combo. Hoje a gente não chama mais, a gente chama de duna. Eu vejo ele lá na duna. Exatamente isso. Eu fico no Cacimbão e fico nas dunas, porque é o lugar que a gente plantou os coqueiros. Por exemplo, estava certo para de manhã eu fazer as podas, cortar as palhas velhas, entendeu? A gente aproveita a chuva para Plantar. poder plantar e para poder também adubar. E aí eu tive que sair com o vereador, fazer um tour em Arembepe, e aí não deu, mas amanhã eu faço isso. Então, assim, é o cuidado. Ele vê o que a gente faz. Ele vê o que a gente faz de bom e vê o que a gente faz de mal, que não é o que. Entendeu, Edvaldo? Para mim, Edvaldo, como ser humano, eu procuro sempre andar nisso aqui, na linha. Ainda mais que eu tenho minha companheira, a professora Eliane Leão, que ela me dá uma força grande em cima disso aí. Ela é o meu tudo hoje, é minha companheira, a professora Eliane Leão. Deixa eu falar, já que você falou no seu tudo, deixa eu perguntar a você aqui, qual a importância da sua mãe na sua trajetória, na sua vida, cara? Pronto, pronto. A minha mãe, Edivaldo, é, foi o meu tudo porque eu aprendi isso com ela. Eu aprendi essa luta com ela. Eu lembro, na minha infância, que minha mãe saía andando de Anembep para Areias, para a comunidade de Areias, com a panela de alumínio desse tamanho aqui, cheia de peixe. Qual eram as espécies de peixe? Chicharro, do olho grande, ou aquele chicharrinho, ou guaricema. A mãe saía andando de Anembep para comercializar esses peixes lá na comunidade de Areias. Então, tudo isso aí eu vivi com minha mãe. Tudo isso aí eu vivi com minha mãe. Minha mãe também, quando ela começou a ver que nós estava desenvolvendo a nossa luta e os trabalhos que nós começou na praça, que os trabalhos de reflorestamento de coqueiro, a gente começou na praça, dia 21 de abril de 97, viu que estava dando certo e que hoje tem coqueiro na praça por causa da gente. Então, minha mãe cuidou comigo. Minha mãe cuidou comigo com os baluartes, guardiões da natureza ali. Então, Edivaldo, para você que talvez você não saiba, Edivaldo, nos 8 mil quilômetros de costa do Brasil, nós temos sete espécies de tartaruga que existem no mundo, 5 espécies estão aqui. Você sabia que o maior berçário de tartaruga marinha no Brasil é em Camaçari? Ah, nem sabia disso. É, é em Camaçari. As praias de Camaçari, ela responde por mais de 38% da desova nacional da tartaruga marinha. Mas quem leva os louros de tudo isso É Praia do é Forte. Praia do Forte. Mas assim, Camaçari tem que explorar isso, Edvaldo. Camaçari tem que explorar isso. Porque o turismo que nós temos aqui é o turismo de só e mar, só e mar. Temos também o turismo religioso, entendeu? Mas, pois é, então Camaçari, Edvaldo, eles têm que abraçar, têm que divulgar mais o que ele tem. Por exemplo, nós temos uma base em Arembepe, já foi uma base de visitação. Hoje ela serve mais como uma base científica, uma base de monitoramento que eles acompanham Nas tartarugas. a desova da tartaruga marinha. Você chega em Arembepe, você fica assim besta a quantidade. Só a Arembepe ela responde por mais de 31%. Arembepe, ela responde mais de 31% da desova nacional da tartaruga marinha. Então nós somos campeão. A praia de Camaçari, os 42 quilômetros de praia de Camaçari, é as praias campeã em desova marinha da tartaruga. Qual a importância da família para você, Rivelino? Edvaldo, eu como um agente cultural, a importância da família é tudo. A importância da família é tudo. Hoje nós somos 7, já perdi 2 irmãos, nós somos bastante unidos,
nós somos bastante unidos. A gente faz um trabalho também social, entendeu? Voltado na distribuição de alimento também dentro de Arembepe e a gente cuida do lugar que a gente vive. A gente cuida do lugar que a gente vive. A gente faz um bem para o lugar que a gente vive. Por exemplo, aí, a mãe do professor João Dão, vereador, ela gosta de pescar. E pesca muito. Pega muito peixe grande, xarel, guaricema. Minha irmã, que é a companheira dela também ali, é contemporânea também, pesca também e é pescadores. E a gente mantém a tradição da família. Eu gosto de pescar, geralmente eu pesco de caiaque, eu tenho um caiaque, eu faço essa pesca de caiaque. E em setembro, no terceiro sábado de setembro, é quando começa o Dia Mundial de Limpeza. E vai ser a nona edição em Arembepe, na Costa do Camaçari. Esse evento é um evento global que acontece em mais de 200 países. No ano de 2017, a Rede Bahia ficou a manhã toda fazendo a transmissão do evento. E a gente, assim, Nivaldo, o que eu digo hoje, é que o município eles têm que se apossar do Cacibão. Tem que se apossar do Cacibão. O que o ativismo, né, esse ativismo ambiental e cultural representa assim para sua vida, para você? Rapaz, eu sou muito conhecido por causa do ativismo ambiental. Muito, muito, muito conhecido com esse ativismo. Inclusive, no ano passado, né, na campanha de reflorestamento, tudo que a gente faz, a gente divulga na rede. Aí uma pessoa começou a entrar em contato comigo lá no Message. Aí eu digo, puxa, que esse cara tá falando e tal. Aí foi o produtor cultural da produtora Land. Aí falando do Mercado Livre, não sei o quê. Eu digo, poxa, velho, será que isso é verdade? Eu digo, não. Aí eu mandei pesquisar o CNPJ. Eu disse, rapaz, é verdade. Aí isso em junho. 10 de junho chegou a passar. E aí eu fui. Fui bem recebido lá pelos executivos do Mercado Livre. Estava eu, um mexicano que trabalha também com a sustentabilidade. Estava também uma moça lá de Rondônia, de Porto Velho, Rondônia, que trabalha também com a sustentabilidade. Aí ele disse os pessoal lá, os executivos, que na entrevista tinha que ter emoção. Eu disse para eles, para mim, nem preciso, porque ela vem naturalmente. Então, depois o meu entrevistador, depois disse, a melhor entrevista foi a sua. Sabe por quê? Porque você coloca o sentimento e história. E história. Então, assim, foi muito bacana, foi muito bacana. É, esse trabalho também, que eu já fiz aqui com Conexão Bahia por 2 vezes, isso aí, pô, Advaldo, isso é muito. Não tem coisa que pague isso, não. Não tem Você coisa que pague isso, não. se tá feliz com a sua vida? Ô, Advaldo, pelo amor de Deus, muito feliz, viu? Muito feliz, muito feliz. Feliz pela minha companheira, feliz com meus filhos e feliz pelo lugar que eu vivo, porque Arembepe é uma terra de cultura, é uma terra de história. Eu luto para manter essa história desse lugar vivo. Eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte. O que Rivelino Martins diria hoje para aquele moleque lá que ficava atrás das moitas, olhando as moças passarem na praia de Arembepe? O que é que Rivelino dizia para aquele moleque lá atrás? Rivaldo, o tempo é ótimo. O tempo é ótimo. O tempo nos cura. O tempo nos cura. O que eu fazia há 25, 30 anos atrás, quer dizer, não vou dizer que foi vergonha, porque foi um momento. Foi um momento, foi uma fase. Foi uma fase. Hoje não. Hoje temos que andar nos trinques
e fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Por exemplo, eu vim aqui na feira, eu vi um fruto que lá no nosso litoral está em extinção, o cambuí. Eu digo, isso aqui é memória de infância. Aí eu comprei uma quantidade e manipulei também. Eu comprei 5 litros de. Eu não bebo bebida forte. Aí eu fiz 7 litros de cambuí para lá embaixo da pia lá em casa. E na hora certa eu pensei, irmão, toma aqui. Toma aqui um negocinho, Toma aqui, você ficar feliz, né? você ficar feliz. Você sabe quem é a pessoa. Então, sério, Valdo, irmão, é muito bacana. Eu passei São João agora, em Aracaju. Eu passei em Aracaju, a gente foi no sábado, no dia 21, e voltamos no dia 25. Aí tem uma comunidade que de lá chamado Praia de Pirambu, que é uma praia também de desova de tartaruga. Tem os amigos, ó, essa amizade entre Pirambu e Arembepe já vai uns 37 anos. Então, de lá de onde eu estava, eu fui lá visitar os amigos. Fui lá visitar eles. E assim, eles se sentem tão bem que eles dizem, a gente veio aqui visitar vocês. Poxa, é muito bacana, velho. É muito bacana. Fernando, foi bom bater esse papo com você, viu? Foi bom demais. Foi um papo incrível. Eu quero agradecer a você por essa participação aqui no nosso podcast. Uma história maravilhosa, pelo seu trabalho que você faz na comunidade de Arembepe e para Camaçari, na verdade, né, velho? Para o Brasil, né? Para o Brasil, para a Bahia, porque para o mundo, porque várias pessoas do mundo vêm a Arembepe, né? E eu acho que esse trabalho que você faz com que a Arembepe continue sendo encantadora para as pessoas poderem visitar a Arembepe. Exatamente. Muito obrigado. Você fala Arembepe, você sabe o que significa Arembepe em Tupi-Guarani? Não. Porque nós temos a nossa língua nativa, né? É verdade. Aquilo que nos envolve. Aquilo que nos envolve. Aí você vê, Itacimirim, beleza. Você sabe que Ita é pedra, Mirim pequena. Então, são os territórios de Camaçari que tem a língua ancestral, né? A língua Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Então, obrigado, Edivaldo. Obrigado. Fique à vontade. Se quiser mandar um recado para alguém, manda um recado aí. Vai ficar em paz. A casa é sua. Amém. Olá, pessoal. Vamos lutar, né, pelo nosso território de paz e amor. Arembepe, que é uma comunidade constituída, né, por nativos, por pescadores, né, por agricultores. Então, Arembepe naquele tempo, né, no século XVI, XVII, chamava-se Santo Antônio do Arrimbé. Então, assim, vamos cuidar do lugar que a gente vive. Quem conhece Arembepe, quem veraneou em Arembepe sabe o valor que Arembepe tem para a Bahia, para o mundo. Então, um lugar de história, vamos preservar a história rica que Arembepe tem, que é Arembepe dos anos 70, Bahia. Valeu! É isso, galera. Aqui é o Nós, é história, política, é emoção, é inspiração, é tudo. Até a próxima. Valeu! É emoção. Aqui é nóis. Rapaz, história demais, rapaz. Rapaz, não lembra.